Primavera Saúde no ar e o tema de hoje é transtorno de tique. E estamos recebendo para esclarecer as nossas dúvidas a doutora Kellen. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Obrigada, Morgana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde mental, um tema bastante relevante e de bastante importância para a sociedade, para a audiência, que com certeza tem dúvidas e bastante coisas a ser esclarecida para elas. Então vamos lá, para a gente começar a discutir desse tema, nada melhor do que a gente definir, né, exatamente o que é transtorno de tique, doutora. Pois bem, transtorno de tique, a gente conversando sobre ele, a gente vai ver que é uma coisa até bastante relativamente comum na sociedade, né? Por mais que as pessoas conheçam como uma coisa habitual, o tique pode ser considerado sim um transtorno psiquiátrico se ele acabar trazendo problemas para essa pessoa, né? Então, assim, de uma forma geral, um tique, ele é um movimento motor ou uma vocalização, né, que acontece repentinamente, súbito, rápido, repetidas vezes durante o dia, e que a pessoa não consegue ter controle, ou seja, ele é involuntário. Esse movimento motor ou essa vocalização, ela é involuntária, ela vai além do que a pessoa consegue controlar. E isso ao longo de pelo menos meses ou mais de anos, né, fica atrapalhando ou pelo menos junto da vida da pessoa. Como que ele acaba se desenvolvendo? Os tiques, normalmente, eles começam, na sua grande maioria, na infância. E já numa infância bem precoce, a partir dos 4, 6 anos, as crianças já começam com algum tique. Um tique motor, um movimento de tique, por exemplo, o piscar repetidas vezes, o levantar a sobrancelha repetidas vezes, franzir a testa, ou às vezes aquele movimento vocal de pigarrear, ou mesmo fungar, mexer nariz. Esses tiques geralmente já começam no início da infância. E eles tendem a se agravar quando vai chegando na pré-adolescência, ali pelos 10 anos. E depois, para uma felicidade, a partir da idade mais jovem, adulta jovem, ele tem uma tendência a ir amenizando. E ao longo desses anos, esses tiques podem ficar trocando, né? Ele pode iniciar com um motor, como piscar. Daqui a um tempo, ele troca por um fungar. Daqui a pouco, por um pigarrear. Né? E vai indo ao longo da infância. Então, provavelmente vai ter muita gente que já deve ter ouvido falar, ou que tem alguém da família, ou um filho, ou uma criança, ou até mesmo essa pessoa que tem um tique. E tem algum fator específico que acaba contribuindo para esse desenvolvimento? O desenvolvimento em si, o que mais se acredita é que tenha uma hereditabilidade, né? Ou seja, ele é genético. Tem históricos na família, então o desenvolvimento, as alterações que se sabe, elas têm uma predominância genética. Agora, tem fatores que a gente chama que são mais precipitantes para o tique, né? Por exemplo, uma criança mais ansiosa, uma criança que está sob estresse, né? Quando vai fazer uma prova, quando ela está frente a um teste, ela acaba sendo mais vulnerável para ter a crise de tique. Uhum. Excitação intensa para essa criança, todas elas podem piorar esses tiques da criança. Uhum. Do contrário, né, atividades mais calmas, mais concentradas, tendem a amenizar o tique. Como se faz para reconhecer, né, que a pessoa realmente ela tem um tique? Existe alguma estratégia para perceber? Porque acredito eu que fica a pessoa que acaba tendo tique, ela não consegue perceber a si própria. Ou consegue, doutora? Varia, né? Tem pacientes que percebem, que se dão conta que tem um tique, né? E a grande maioria das vezes, o detalhe do tique é que ele acaba passando por uma coisa normal da pessoa, né? Ele acaba não sendo percebido como uma doença, porque a pessoa pode ter um tique e levar a sua vida normal, ter um bom desempenho escolar, ter uma vida social normal, não atrapalhar nada na vida familiar dessa criança. Então ele acaba convivendo muito bem com o tique. Mas a maioria muitas vezes são os pais que percebem, né?
são os professores que percebem, amigos que percebem que essa pessoa tem um tique, o chamado tique nervoso, né? E acabam encaminhando quem normalmente o primeiro a ser visto é um pediatra, né? Onde os pais falam, olha, tem esse tique acontecendo assim. Para fazer um diagnóstico, né, geralmente aí se vai buscar por especialistas, psicólogos, psiquiatras, onde numa entrevista, né, na parte clínica, observando o tique, é que é feito o diagnóstico. E esse diagnóstico é totalmente clínico, ele não tem nenhum exame que possa colaborar? Isso, né? De uma maneira geral, ele é clínico. Não adianta fazer exames de imagem, tomografias, coisas assim, não vai ser muito elucidativa. Tem alguns estudos que mostram que essas crianças, principalmente os tiques mais graves, mais complexos, eles podem aparecer alterações de eletroencefalograma, mas habitualmente não é usado como uma rotina para fazer o diagnóstico. É perceptível, é clínico, né? Tique. Agora falando sobre os tiques motores, né, vamos começar a aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, quais são os principais? Tem como a gente elencar isso? Os principais, os mais comuns dos motores é o tique de piscar, né, aquela criança que pisca fortemente, repetidas vezes, e às vezes as pessoas param de piscar, menino, né? É o mexer o nariz, mexer a asa de nariz, morder lábios, franzir testa também é um, às vezes mexer com os ombros, né, elevar os ombros também é um tique com alguma frequência. E esses tiques motores, eles nesse sentido, eles são simples, mas eles podem ficar mais graves, que a gente chama de tiques complexos, que se passar de uma gravidade, eles começam a ser junções de mais tiques, né, começa a mexer mais braço, mexer perna, mexer tronco, mexer o pescoço. Por muitas vezes, casos muito graves, o paciente pode ter gestos obscenos nesses tiques motores e tudo de uma maneira involuntária. Agora falando um pouquinho sobre essa diferença, né, do tique que é considerado simples e do que é o considerado complexo. Teria como a gente aprofundar, doutora? É mais pela questão da complexidade da alteração, vamos dizer, motor, né? Tique simples é um piscar de olhos, tique mais complexo, um gesto obsceno, por exemplo, né? Uma repetição de palavra de pessoa, né? Que às vezes tem o que a gente chama de ecolalia, que é repetir a última sílaba da palavra que a outra pessoa conversou. Então, quanto mais complexo esse tique, o motor dele a gente considera mais grave e mais complexo. Tem como esses tiques eles acabam aparecendo em algum momento específico do dia ou basicamente não em qualquer momento? Por exemplo, o piscar dos olhos, a pessoa acaba piscando mais na questão quando vai comer ou não necessariamente? Tem alguma situação assim? Não tem muito claro isso de questão de dias, até tem descritos tiques até mesmo noturnos, até mesmo durante o sono a criança pode ter tiques. O que está realmente associado é com a atividade estressante que a criança está sendo submetida, né? Então, parece sim que ele piora quando ela está à prova, quando ela está em momentos de mais ansiedade, de mais estresse, aí sim é que a gente observa pior. Quando a gente fala de tique motor, né, quais são as áreas que acabam sendo mais afetadas? Principalmente os da face, né? São os mais clássicos que a gente observa. Os tiques simples são esses tiques da face, esses que eu falei, como piscar, franzir testa, mexer nariz. Esses são os mais comuns. Depois de um tempo, eles podem também ir descendo, que a gente diz assim, para o pescoço, para o tronco, menos comum, por exemplo, de membros inferiores. Então, os mais comuns são realmente os da face, que a criança apresenta. Bom, a gente já vai continuar falando desse assunto, mas antes a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí.
Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue, participe, tire suas dúvidas. O tema de hoje é transtorno de tique. Bom, doutora, a gente está falando sobre o transtorno motor a princípio, né? E seguindo nesse mesmo sentido, né? Esse tique, tanto o tique motor como o vocal, ele pode acabar querendo ou não se tornar um problema social para essas pessoas, né? Isso, é a partir daí que a psiquiatria, a psicologia entende como um transtorno, como uma doença, né? Que é quando realmente essa condição de tique, que antes podia ser uma coisa passageira, uma coisa que passar despercebida ou percebida por familiares, mas não levado muito a sério, quando começa a trazer problemas para a criança. Então, uma criança que tem vários tiques, ou motores, ou vocais, ou uma mistura dos dois, que a gente depois vai conversar, essa criança ela pode começar a ter dificuldades. Ela pode começar a ter dificuldades na socialização, de ter seus amiguinhos que às vezes ficam pegando no pé, ou ficam rindo dele, ou ainda professores que de uma forma talvez desavisada, acreditam que essa criança está fazendo uma pirraça ou está de birra, pais que às vezes não entendem isso como uma coisa involuntária e começam a talvez brigar muito com essa criança pode começar a ter problemas com isso. Ela pode começar a ter um mau rendimento na escola, ela pode ter um desempenho familiar desfavorável, ela pode querer se isolar dos coleguinhas de escola, dos coleguinhas de bairro, querer ficar mais isolada porque tem vergonha do que está acontecendo com ela. Então, a partir daí, esse isolamento, esses sintomas podem virar uma ansiedade, podem daqui a pouco trazer sintomas depressivos, onde sim essa criança começa a ter um prejuízo, né? Outra coisa associada com os transtornos de tique é o transtorno obsessivo compulsivo. Parece ter uma associação de até às vezes 40%, 50% dos casos. Então, essa criança ela fica mais suscetível a desenvolver o TOC, como ele é conhecido. E isso sim, isso traz prejuízos. A partir do momento que começa a trazer prejuízo para a criança nessa esfera de escola, família e sociedade, aí sim que a gente começa a perceber que está precisando, que está merecendo um tratamento, uma visão mais aguçada desse caso. E como é que a gente pode dar essa orientação para os pais, né? Para que eles realmente fiquem atentos a esses sinais. Que sinais que a gente poderia dizer assim, não, é sinal de alerta, né? É justamente essa a orientação inicial, é ficar atento aos sintomas, né? Uma criança que tem tique, um tique leve, um tique de uma forma moderada, até mesmo em alguns casos uns tiques mais bizarros, mais graves, mas mesmo assim ela pode ter uma vida normal, sem nenhum prejuízo social. Mas no momento que a gente começa a observar que essa criança está mais isolada, começa a dar às vezes uma desculpa para não ir para a aula, né? Um dia está com dor de cabeça, um dia está com dor de barriga, começa a ver que tem um afastamento, começa a ver que as notas na escola começam a piorar, não quer mais, antes gostava de jogar uma bola com os amiguinhos, gostava de ir na casa de outro amiguinho e agora já não tem mais esse interesse. Esses são sim sinais de alerta. Mudanças de comportamento, mudanças de padrão de comportamento dessa criança. A gente percebe que alguma coisa não está indo bem. E tem alguma explicação? No primeiro bloco a gente acabou trazendo que a questão do estresse, né, tem uma grande relevância quando se trata do transtorno. Nesse caso, a gente pode acabar dizendo se tem algum motivo para o estresse ter essa influência tão forte para causar o transtorno, doutora? Na verdade, ele é um ativador, né? Ele é um facilitador. O transtorno, na verdade, ele já vai ter existido. A criança tem uma predisposição genética, como eu falei, ela já tem aquela condição. O estresse acaba sendo um facilitador para desenvolver o tique, né? Mas a condição dela, neuroquímica, bioquímica, do funcionamento cerebral, ela já tá ali, ela já está acontecendo. O estresse é um facilitador para o desenvolvimento dos tiques. Vamos falar agora, entrar nos tiques vocais. Quais são os mais comuns, assim, quando se trata deste transtorno específico? Os tiques vocais, de uma maneira geral, eles já são um pouco menos comuns
do que os tiques motores. Os motores são os mais perceptíveis assim, no dia a dia. Entre os vocais a gente pode ter o pigarrear, fungar, coçar a garganta, como se você ficasse sempre fazendo limpando a garganta com uma certa frequência. E eles também podem evoluir, ficar mais complexos, onde em alguns casos a pessoa pode falar palavrões, pode falar palavras obscenas ou até socialmente inaceitáveis, tudo isso sem ter aquela vontade, num caso involuntário, né? A pessoa não está determinada a fazer aquilo e ela acaba fazendo involuntariamente. Os vocais normalmente eles são menos comuns, mas dos que acontece, esses também relacionados com cabeça e pescoço acabam sendo os mais frequentes. E como é que a gente pode dizer assim, quando se agrava, né, doutora, que acaba juntando o motor e os vocais, né? Aí é uma condição que a gente conhece na psiquiatria, né, na saúde mental, como muita gente talvez já deve ter ouvido falar, como o transtorno de Tourette. Tourette, porque era francês, quem descreveu primeiro essa condição foi na França, ainda no século XIX, já faz bastante tempo, foi Georges Gilles de La Tourette, que descreveu essa condição, onde essa criança, esse pré-adolescente tem tiques motores e também associado a um ou mais tiques vocais. Que normalmente ele tem só um tique. O tique sozinho ele pode variar, mudar de motor para outro tipo de motor. Mas quando vem associado tiques motores mais tiques vocais no mesmo momento ou até mesmo em condições diferentes, a gente pode dar o diagnóstico de transtorno de Tourette. E o porquê que ele se agrava e acaba se tornando ambos os transtornos? Tem alguma explicação para isso? Na verdade, ele é somente uma forma mais grave. Não quer dizer que hoje tu tem um tique e se tu esperar, não buscar tratamento, daqui a um ano tu vai ter Tourette. Não. Tourette é uma forma mais grave de tique, né? Se a gente dá um diagnóstico de Tourette, a gente sabe que essa pessoa tem tiques. Mas a gente dando um diagnóstico de que tem transtorno de tique, não necessariamente é uma coisa evolutiva, né? Olha, não, ele evoluiu e agravou. Às vezes, na verdade, já era Tourette, só que não te tinha percebido que antes tinha um tique motor. Às vezes era um tique motor muito, muito leve que passou despercebido. Existe alguma faixa etária quando se fala nesse tipo de transtorno, doutora, que acaba mais facilmente aparecendo? Como a gente estava citando antes, as crianças acabam sendo mais atingidas, mas existe uma faixa etária? Tourette também acaba sendo uma doença prevalente da infância, tá? Os tiques simples que a gente chama, né, o tique comum, crônico, ele pode até iniciar, tem casos até que inicia aos 2 anos de idade. Ele costuma ser um pouquinho mais precoce. Tourette um pouquinho mais tarde, mas geralmente ali por volta dos 6 anos, ainda assim antes dos 10 é que pode costumar aparecer essa doença também. Eles são praticamente assim, questão de idade, eles são até parecidos. Tourette bem menos frequente, né? Os transtornos de tique em geral, eles podem acontecer 1, 2, 3 a cada 100 crianças, ou seja, não é algo tão incomum. Já Tourette, a incidência, a prevalência é bastante menor. A gente fala de 1, 2 crianças para cada 1000, né, 1000 pessoas. Então já é bem menos frequente do que um tique simples. Com certeza. Então nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente vai falar de tratamento. Então não saia daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue e tire suas dúvidas. O tema de hoje é transtorno de tique. Bom, doutora, a gente já falou sobre transtorno motor e vocal. Agora queria falar um pouquinho sobre a questão do tratamento para esse tipo de transtorno, né?
Bom, nós temos algumas opções para tratamento de transtornos de tique e para síndrome de Tourette. Primeiro de tudo, a gente tem que saber até que ponto a gente realmente precisa buscar um tratamento. Precisamos tratar todo tipo de tique? Não, não precisa, né? E enquanto ele não traz um problema para a criança, enquanto ele não vem acompanhado de outras comorbidades, de outras doenças psiquiátricas ou condições sociais junto com esse tique, a gente pode simplesmente orientar a família, orientar da benignidade dessa condição, né? Um tique não necessariamente vai acompanhar essa criança para a vida inteira. A tendência é que depois da adolescência, idade adulta jovem, os tiques comecem a diminuir. E quando chega na idade adulta, às vezes tem algum ou outro resquício. Ou que simplesmente continue na vida adulta, mas que não atrapalhe essa pessoa. Então, de uma maneira geral, a gente não precisa indicar tratamento para todos os casos, né? Somente mesmo se está tendo problema, essa criança está realmente sofrendo pressões na escola, sofrendo bullying por causa desse tique, começando a se isolar, sintomas depressivos, a gente realmente procura um atendimento pensando na terapia, terapeuticamente para esse tique, né? Outra coisa também que pode estar associada a esse tique com um transtorno de atenção e déficit, déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes também pode ter junto. Então, essa criança pode ter o tique e está tendo um mau desempenho escolar porque tem déficit de atenção. Então, essa criança, sim, ela é candidata a tratamento. A partir do momento que tem complicações junto, a gente sempre orienta os pais que busque um profissional para tratar essa condição. Então, inicialmente, eu acho importantíssimo psicoeducar. Educar os pais, né? Orientá-los de que isso se trata de uma condição que é involuntária, que ele não está fazendo isso por birra ou não está fazendo porque quer. Orientar professores, orientar colegas, para que tenham cuidado de como vai lidar com essa criança que tem um tique. De uma maneira geral, essa orientação é muito importante. De uma maneira geral, até mesmo em várias outras doenças psiquiátricas, a orientação, a psicoeducação, ela acaba sendo muito importante. E aí depois vem opções, né? Vamos dizer assim, não, esse tique está grave o suficiente ou está incomodando o suficiente essa criança, que essa criança está precisando de ajuda. E aí nós temos alternativas de tratamento, tanto com psicoterapias, né? Tanto com auxílio médico, medicações, existe uma gama de medidas terapêuticas que podem ser feitas para essa criança. E como é que deve ser feito esse acompanhamento mesmo com o médico, né? Em casos mais graves, existem medicações que têm alguma indicação, que têm algum benefício para essas crianças, né? A gente costuma chamá-los de antipsicóticos, porque eles atuam principalmente na base molecular, na base bioquímica do transtorno do tique. Então, alguns antipsicóticos têm uma indicação para o tique. Eles podem ajudar bastante, pode melhorar bastante a qualidade de vida dessa criança que está tendo problemas por causa do tique. Eles podem reduzir muito a intensidade desse tique ou até mesmo a repetição desse tique. Ele pode, às vezes, ainda continuar, mas de uma maneira muito mais sutil, muito mínima e que não acabe trazendo problemas para essa criança. Outra coisa que entra no nosso arsenal de medicações é, por exemplo, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se a criança tem junto com esse tique. Então, nós vamos usar outro tipo de medicação também associada para essa comorbidade. Outra coisa que o psiquiatra também observa que pode ser tratado, se essa criança chega com sintomas depressivos, ela tinha o tique e por causa do tique desenvolveu um quadro depressivo, a gente usa também medicações da linha antidepressiva, né? E assim vai, a gente vai vendo o que tem de comorbidade, o que está junto com esse transtorno, para que a gente possa tratar com medicação. E acabamos tendo sim uma resposta interessante para esses casos. E agora, queria falar um pouquinho sobre a importância do apoio, né, familiar em todo esse processo, né, doutora? Claro. Fundamental, fundamental. Em todas as condições psiquiátricas a gente acaba falando sobre isso. Mais do que qualquer outra doença, a doença mental, o transtorno mental, o apoio da família é de fundamental importância. O paciente precisa
ter a noção de que ele tem um transtorno, de que ele está doente, mas a família também precisa compreender esse estado de doença e que existe a doença mental. A família entendendo, a família ajudando, ela colabora muito com a resposta do tratamento do paciente. O paciente acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor, né? A família tem que entender a importância de um acompanhamento, por exemplo, psicoterápico, né? Essas crianças, normalmente elas têm acompanhamento também com psicólogos, que fazem um tipo de terapia que é conhecida como cognitivo-comportamental, e tem resultados muito positivos também para esse transtorno. Então, a família tem que entender que essa criança, esse pré-adolescente, está doente, está passando por uma situação de doença, né? É uma questão de saúde mental. Então, orientá-lo para que realmente vá nas sessões de psicoterapia, ajude a fazer o uso da medicação corretamente se está indicado. Tudo isso é um fermento, vamos dizer, né? Para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida e que consiga remitir pelo menos ao máximo dos sintomas. Uhum. Doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Tá certo. A gente tem trabalhado em saúde mental muito com a questão da desmistificação, né, Morgana? As pessoas ainda hoje, elas têm muito preconceito do que é a doença mental, do que são os transtornos psiquiátricos. Ainda existe muito o medo de procurar um psiquiatra, com aquele estigma de que sou louco, não sou louco, se estão me indicando um psiquiatra. Mais ainda para um pai, né, levar o seu filho num psiquiatra. Isso acaba sendo realmente algo ainda até hoje pesado socialmente. Então a gente sempre fala sobre isso. Doença mental também é uma doença, também traz qualidade de vida ruim para essas pessoas. Então busque um especialista, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, busque o seu clínico geral, peça orientações, peça informações. A doença mental traz um sofrimento muito grande para os pacientes. E a presença da família, a orientação da família nesse momento é fundamental. Muito obrigada, doutora Kellen, por aceitar participar do Primavera Saúde. Fico à disposição para outras necessidades, né? A gente está aí. Muito obrigada também. Tá certo. Vamos para o nosso momento, então, de reflexão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías, capítulo 41, versículo 13. O Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.